Tá legal, vamos fazer uma olhada rápida, principalmente no dólar australiano. Vamos ver uma coisa aqui no momento que ele está. Aqui a gente está no dólar australiano contra o dólar canadense, né? Vamos ver que momento que está esse par. Você está vendo que ele teve um teste de fundo aqui lá embaixo, né? Fora do Capzac aqui, onde ele deu esse sinal de compra aqui no última mínima aqui lá embaixo, fez essa alta. Bateu nas médias ali, né? Aqui a gente tem média de 100, média de 200. Voltou para baixo. Tocou na média de 20 agora. E que pé que tá? Cabe a gente colocar uma ordem de compra aqui já, né? Vamos pensar. Ele testou um fundo aqui, né? A média aí parece que tá deixando um pavio, né? A gente está olhando mensal. Vamos ver. Se a gente puxar uma linha aqui da mínima desse mês, você vai ver que ela já funcionou como suporte em outros períodos mais para trás aí à esquerda, e que o preço já desde 2010 vem trabalhando acima dessa linha aí, né? A não ser nesse período aqui de 2018, 2019, que deu essa queda, testou o fundo e agora voltou para cima. Então, a gente tem uma probabilidade do preço vir bater nas médias de 100, de 200 de novo aqui? Tem. Talvez até de romper e buscar a máxima lá em cima? Tem. Se a gente fizer uma entrada aqui, qual que é o nosso risco? O risco é ela ir testar o fundo outra vez, né? E bastante contra a nossa posição. Então, se você for pensar numa proporção de risco-retorno aqui, você vai olhar... vamos ver, cadê? Deixa eu pegar um retângulo aqui. Se a gente olhar aqui, por exemplo, se a gente entrar aqui agora, né? E for colocar um alvo para as médias, a gente vai ter uma coisa aí de 2.000 pontos, mais ou menos, né? Esse retângulo aí de alvo. Por um risco dela ir para baixo, até pelo menos o Capzac aí, 6.000 pontos, até a mínima, 12.000 pontos, né? Então, qual é a probabilidade maior aqui? Ela está dizendo que ela está com características de querer subir talvez até 8.000 pontos para cima, mas tem o risco de vir descer de 6 a 12.000 pontos para baixo, né? Então, é uma decisão. Se você fizer uma entrada aqui, não pode ser uma entrada muito pesada, que vai comprometer a margem da conta por muito tempo, tal, porque você corre o risco de ficar meses aqui, ano, né, com essa ordem aberta. Ou, qual seria outra solução? Correr o risco de entrar com uma ordem de compra aqui, com alvo para média, ou uma segunda ordem de compra aqui com alvo lá para essa linha lá em cima, lá no topo do Capzac, mas ciente de que se o preço vier contra você e vier testar a base aqui embaixo, você vai ter que ter margem suficiente para poder fazer uma nova ordem de compra aqui na altura da linha inferior do Capzac. Ou então, aqui na mínima histórica, aqui, se ele chegar aí, tudo isso lá embaixo. Por quê? Porque se você tiver com uma ordem aqui que você entrou aqui hoje, ela chegou a ficar, digamos, 10.000 pontos negativos, e você fizer uma ordem do mesmo tamanho lá embaixo, quando ele estiver naquela mínima daqui a 6 meses, um ano, o que você vai ter? Você vai ter uma ordem com 10.000 pontos negativos e você vai ter uma ordem no zero que você acabou de abrir lá. Quando o preço começar a subir de novo, porque aí ele vai querer voltar para a média e subir no futuro e tal, onde é que vai estar o seu ponto de equilíbrio, o seu zero financeiro da operação? Ele vai estar no meio do caminho entre as duas ordens. Então, quando você fizer uma segunda ordem aqui embaixo e o preço subir 5.000 pontos, o lucro dessa ordem vai empatar, vai ter um momento que ele vai empatar com o negativo da ordem que estava aberta lá em cima. Isso é o que a gente vai falar, o seu preço médio. Ele vai estar aqui mais ou menos na região no meio do caminho, né? Agora, se você entra com uma ordem de 1 centavo aqui hoje e ela chega a ficar, vamos dizer, 10.000 pontos negativos lá embaixo, e aí lá embaixo você entrar com duas ordens de 0,1 ou uma ordem de 0,2, o que você vai fazer? Você vai ter, né, o dobro, um lote com o dobro do tamanho do lote que você entrou aqui em cima. Então você vai ter um total de 3 centavos, né? Sendo que um está 10.000 negativo e você vai ter dois que vão estar no zero lá embaixo no momento da abertura. Quando o preço começar a subir, onde é que vai estar o seu preço médio? Ele vai estar a 1/3 do caminho, porque você tem 66, vai ter um momento que você vai ter, né? Divide por 3, 33,3% para cada entrada, né?
Então vai ter um momento que você vai ter 33% positivo com 2 centavos contra 66% negativo com 1 centavo. O seu ponto de equilíbrio vai ser mais baixo, vai ser mais fácil de ser atingido, de sair e tal. Então, você entrar com uma ordem aqui de compra hoje, ela tem um risco maior, né, em relação ao retorno, a possibilidade de ganho de retorno, mas não é o fim do mundo se você errar, né? É uma coisa que tem solução. Ela pode te custar tempo, um pouco da sua margem, porque você, em vez de usar essa ordem em outro lugar, ela vai estar presa aqui e tal. Aí, o que mais que você pode considerar para tomar essa decisão? A gente está olhando mensal. Vamos olhar o semanal. O que ele fez? Ele veio de lá de baixo, rompeu as médias de 100, de 200 aqui, voltou, fez um reteste aqui e está deixando um pavio, ou seja, está dando sinal de que ele sentiu o suporte aqui e está querendo ganhar força para subir, né? A probabilidade dele aqui ele está indicando o quê? Ele está indicando alta, né? Aqui. Então, a probabilidade dele, é o que? É querer fazer alguma coisa assim, né? Agora aí. Vamos olhar no H4 que a gente tem lá o nosso túnel de Vegas. Como é que está o nosso túnel de Vegas no H4? Ó, o preço está abaixo das médias, né? Ele foi testar aquela região de suporte lá. Tá voltando, ele tá aqui 3 níveis do túnel de Vegas, que é onde ele costumou, toda vez que ele desceu ou subiu 2, 3 níveis além da média, ele volta para ela. Você vê que ele deu uma esticada boa aqui, agora ele está querendo voltar. Então, pelo H4, você tem uma chance boa de compra com alvo para média, né? Então, o H4 diz que está favorável. Vamos olhar no diário que a gente tem o nosso banda de Bollinger, né? O que diz a banda de Bollinger? Vamos olhar, ampliar aqui. Você tem uma linha central da banda e aí você tem, né? Ela vem seguindo aí nessa expansão, né? Que é um range, né? Uma consolidação, por isso está trabalhando dentro de uma faixa aí, né? Subindo e descendo. E você vê que na linha externa, na linha mínima aqui da banda de Bollinger, você tem o preço furou a banda de Bollinger para baixo, né? Que é essa linha dela aqui, curvadinha aqui. Parece um intestino, né, esse negócio, né? Ele furou a parede aqui para baixo e já voltou para cima, deixou esse pavio aqui, falhando na tentativa de romper a banda de Bollinger para baixo. Você vê que nas outras vezes que ele tentou furar e falha, ele volta para a média. Ó, aqui atrás ele fez isso, aqui ele fez isso, aqui ele fez isso. Lá em cima, a mesma coisa. Toda vez que ele perfura a banda de Bollinger e volta para dentro, ele vai buscar a média, né? Então a banda de Bollinger também diz que aqui você tem chance do preço querer voltar para essa região da média da banda de Bollinger aqui, que é uma média de 20 no caso aqui, né? Então ele está dizendo que um alvo aqui para o 0,94, 0,94,500, né? Aqui, ó, 0,94,500, um pouco abaixo aqui no H4, um pouco abaixo das médias, né? No mensal, tá aqui, ó, 0,94,500, média de 100, média de 200 e tal, né? Então, alguma coisa mais ou menos nessa região aqui, ó, entre as duas médias. Então, assim, você pode não querer correr esse risco, não fazer ordem nenhuma, ou você pode, vamos lá, eu vou entrar com uma ordem aqui de 1 centavo hoje aqui, com um alvo para aqui entre as médias. Agora eu estou ciente que isso daqui pode ficar muito negativo e depois eu querer comprar uma outra lá embaixo para fazer um ponto de equilíbrio e tal. No caso, se você quiser realizar o financeiro dessa operação, se você tiver que fazer um preço médio lá embaixo, você vai ter um momento que você vai ter que fechar a ordem que você comprou lá embaixo quando ela estiver bem positiva, mas aí você vai ter que fechar a ordem negativa aqui em cima para realizar esse resultado financeiro, né? Aí você vai ter lá no seu histórico da conta uma ordem fechada negativa. Se você não quiser isso, você corre o risco de ficar com essa ordem aqui negativa por muito tempo, meses, anos, tal. Vamos fazer uma experiência com essa aqui. Se você olhar o dólar australiano contra outras moedas, você vai ver uma situação parecida. Contra o CHF, contra o JPI, contra o dólar neozelandês, não, aí já está diferente. Mas vamos ver, contra o dólar americano, tal.
Então, você vai ver que nos pares em que o dólar australiano é a moeda base do par, vários deles você tem mais ou menos a mesma configuração, com momentos um pouquinho diferentes aí, talvez, quando você vai olhar no diário ou na H4 e tal. Mas, por exemplo, né, aqui ó, contra o dólar americano, ó, na H4 também está abaixo, né, lá no túnel de Vegas. Vamos ver como é que tá, ó. Mas na banda de Bollinger está dentro da banda ainda. Isso daqui está dizendo o quê? Que ele ainda vai querer descer mais. Então aqui, contra o dólar americano, pelo diário já não está tão favorável ainda para compra. Ele está acima das médias. Aqui pode dizer que ele está querendo descer mais ainda, tá vendo? No semanal ele já está entre as médias, né? Então, se você olhar o dólar australiano contra o dólar americano, ele já não está numa posição tão favorável. A gente tem uma ordem aqui que a gente tinha feito antes, era outro contexto de leitura e tal. Mas hoje, né, pelo que ele está me mostrando hoje, eu não colocaria compra aí. Vou olhar o dólar australiano contra o franco suíço. Vamos lá, no mensal ele está bem na base aqui. Você vê que o desenho todo do gráfico é parecido, mas o contexto em relação às médias, em relação ao histórico, é um pouquinho diferente, né? Você vê que aqui, ó, ele está bem mais próximo da base do canal. Se a gente olhar no semanal, ele está abaixo, diferente do dólar americano lá. Você vê que aqui ele está abaixo das médias de 200. Ele perfurou a média de 20, fez um teste, mas ele está na região que já foi mínima, que já foi suporte aqui atrás. Ó. Ele está espelhando o movimento, né? Desse Y, desse V aí. Vamos olhar no diário. Olha o que ele fez no diário. Aqui, ó, ele perfurou a banda de Bollinger. A barra de negativa, ela fechou fora da banda. Quando ela abriu dentro da banda. Isso aqui é um setup de compra. Muita gente que opera a banda de Bollinger usa essa coisa. Fechou dentro, fechou fora, fechou dentro. Você tem uma barra que fecha fora. Quando a barra seguinte fecha dentro, abre dentro, desculpa, né? Fechou fora, abre dentro. Se essa barra aqui, se ela fechar dentro da banda de Bollinger, vai ser um sinal de compra. Então você teria que esperar aqui um dia, ver em que posição que essa barra vai fechar, se ela realmente vai fechar positiva aqui dentro, e daí, rompendo a máxima dela, seria uma compra aqui, né? Por esse esquema de setup. Mas você vê que aqui ele já está sinalizando, né, um contexto mais favorável. As médias de 200, de 100 estão mais para cima aqui no diário. Olha no H4. Túnel de Vegas, tá lá, ó, terceiro nível abaixo, né, do túnel de Vegas, tá lá, ó, ele esticou mais do que ele esticou das outras vezes aqui e agora tá mostrando que ele tá querendo ir voltar lá para a média. Então, aqui o dólar australiano contra o franco suíço tá mais favorável para compra do que aquela do canadense que a gente colocou. Então vamos lá, ó, no mensal aqui eu vou colocar mais uma compra nele aqui hoje. Então, ó, buy. Entrou, filho? Falhou. Pera aí. Vamos lá. Não, entrou, tá aí. Aqui, ó, ordem de compra. Tá aqui bem na linha do preço. Tá difícil de puxar aqui. Eu vou jogar no H4 para ficar melhor de ver. Vamos lá, ó. Cadê? A ordem tá aqui, né? É que tá bem em cima. Tem a linha aqui, ó, desenhada. Pronto, tirei a linha. Tá, pronto. Puxei o TP dele aqui. Vamos lá, vou pôr o TP, deixa eu ver, aqui no H4 nas médias, vou olhar lá no mensal agora. Não, tá no meio do bolo ainda, tá ruim de mexer aqui, né? Deixa eu botar pra cima dessas ordens aqui. Ó, você quer arrastando no manual, você pode ir indo, né? Pelos outros tempos. Ó, pelo diário, o alvo seria onde? Seria aqui no meio, pelo 0,65 e tal. Mas a gente vai colocar o alvo pelo mensal, né? Tá vendo? Então, ó, eu vou jogar onde? Eu vou lá... um pouco abaixo das médias do mensal. Eu já tenho alvo mais lá para cima. Vou deixar isso aqui para ser atingido um pouco mais cedo. Aqui, ó, na faixa do 0,73 aí mais ou menos. Então você vê que aqui está um contexto bem mais favorável. Vamos olhar, ó. Vamos colocar aqui, vamos puxar um retângulo para medir aqui. Você pode usar vários recursos aí, mas por exemplo, vamos lá. Vamos, filho. Se eu olhar o retângulo aqui, ó, ele me dá a medida em pontos, né? Aqui na diagonal, ó, 8.200 pontos da nossa entrada, 8.300 pontos da nossa entrada até o alvo que a gente colocou. Se eu transportar esse retângulo para baixo,
Se o preço descer até aquela mínima histórica ali, ele vai dar o quê? 10 mil, 12 mil mais ou menos? A gente está numa relação de risco-retorno aqui, ó. 1 para 1, se eu colocar o alvo bem na média de 100 aqui, ó, até a gente poderia subir o alvo, daria um risco de 1 para 1 entre a mínima histórica dele ali e o alvo na média de 100, né? Então você vê que tem uma relação de risco-retorno muito mais favorável do que aquela que a gente estava falando no Audicad lá, que a gente colocou outra ordem, né? Então aqui, ele pode até descer mais um pouco aqui, pra gente ótimo, se ele descer, essas ordens aqui vão ficar um pouco negativas, mas eu não ligo não, eu acho até bacana, porque ele vai me dar a oportunidade de colocar mais uma compra aqui, numa posição bem melhor ainda, com um alvo longo lá pra cima lá. Beleza? Então, por hoje é isso aí, fica aí pra gente pensar um pouquinho, dá uma olhada na sua conta aí, dá uma olhada na sua conta real, vê se você gosta aí desse contexto do Audicad aí. Eu acho que o mais favorável do Audi, dólar australiano, acho que o que está mais favorável aí para a gente olhar é contra o franco suíço. Mas dá uma olhada aí, compara esses quatro aí, ó. Ele contra o canadense, contra o franco suíço, contra o dólar americano, contra o iene e tal. O que não tem nada a ver é contra o neozelandês aqui, que é outro contexto. Mas dá uma olhada nesses pares do dólar australiano, vê aí se você encaixa uma posição, escolhe um aí, faz uma entrada aí na sua conta real já de 1 centavo aí. Beleza?